Continuar vendo como é que nós prosseguimos, né, na nossa jornada até os céus. Todo mundo, por favor, abra comigo em Filipenses, capítulo 3. Versos 17 em diante. Filipenses 3, versos 17 em diante. Diz assim a palavra: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Vou ler novamente o verso 13 e 14, porque faz parte do contexto. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Oremos, meus irmãos, neste momento. Senhor Deus, fala conosco. Senhor Deus, fala com o teu povo. Que nós possamos ser instruídos pelo teu Santo Espírito. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Interessante, não é, meus irmãos? Quando nós olhamos para a relação do homem com a terra, é sempre algo completamente complexo, né? Inteiramente complexo de se estudar. Nós nascemos na terra, nós andamos na terra, nós somos criados do pó da terra. E no fim da vida a gente vai voltar para onde? Para o pó da terra. Interessante que perceber também, ao mesmo tempo, que o nosso novo nascimento é um caminho para fora da terra. Entenda, estou falando de forma espiritual e não de forma carnal. O nosso nascimento é de nos tira da terra. Nós não nascemos do pó da terra, nós nascemos em Cristo. Nós não caminhamos na terra, nós caminhamos em Cristo. O texto de Atos nos diz, e no fim de todas as coisas, nós não voltaremos para a terra, nós voltaremos para Cristo. Nosso novo nascimento faz com que nós vivamos uma nova vida e tenhamos uma nova relação com as coisas da terra. Então, como nós cristãos devemos nos relacionar, depois de nascer de novo, com as coisas da terra? Como é que nós devemos interagir com as coisas do mundo enquanto nós caminhamos rumo a Jerusalém Celestial, que é uma cidade eterna, uma cidade celestial? Aqui nós temos uma pergunta da mais alta importância para nós. Nós vamos entender por que é tão importante assim no final do estudo. Nós precisamos respondê-la. Nós vamos responder como é que nós interagimos e vivemos aqui na terra. O texto nos diz que os homens que possuem a mentalidade terrena são inimigos da cruz de Cristo. E se eu não quero ser inimigo da cruz de Cristo, eu tenho que fugir exatamente dessa mentalidade terrena. É por isso que é tão importante para a gente saber o que é isso. O que Paulo está falando com mentalidade terrena? Aqueles que têm mentalidade terrena são inimigos da cruz de Cristo. E por isso eu preciso entender o que significa essa mentalidade. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. O que significa ser um homem terreno? O que significa ser um homem celestial? Se a nossa mentalidade terrena nos tornar inimigos da cruz, se nós não seguirmos os bons exemplos que nós temos na igreja, nós vamos nos tornar filhos de Satanás e assim herdaremos para sempre o inferno. Como é importante sabermos o que é a mentalidade terrena. Mas assim como o nosso relacionamento com a terra nas Escrituras é sempre complexo de estudar, na história também é interessante, né? Nós temos dois extremos que se popularizaram muito historicamente. De um lado, nós temos a Igreja Católica Romana, né? Pelo menos a histórica, não a de hoje em dia. A de hoje em dia é a Igreja Católica Romana Nutella.
né? Não tem mais as mesmas coisas do passado, de ficar se batendo lá com cordão e tudo mais. É raro. Mas nós temos, de um lado, a Igreja Católica, que a Igreja Católica dizia, né, antigamente, que existe uma forma mais elevada de santidade. Eles até hoje ensinam isso com os monges, por exemplo. Eles saem da terra, eles se retiram da terra, eles fogem da terra. Eles não querem nada com as coisas da terra. Eles vivem em comunidade buscando as coisas celestiais, a oração, a comunhão. É uma ideia extrema que surgiu na história de que as coisas da terra afastam a gente do Senhor. Então eles buscam só o Senhor e nada das coisas da terra. A maioria dos monges hoje em dia não, mas antigamente se enfatizava muito isso de abnegação, de sair da terra. Não é? Então você tem esse extremo na história. E o outro extremo da história, as igrejas contemporâneas dos nossos dias, as churches, essas igrejas que foram muito influenciadas pelo neocaiperianismo, eles vão pregar o quê? De que as coisas da terra é a mesma coisa do que as coisas de Deus. Ele vai dizer que não há distinção entre o que é terreno e o que é celestial. Ele vai dizer que não há distinção entre aquilo que é sagrado e aquilo que é mundano ou terreno. E a diferença entre essas duas coisas é teórica, não é de verdade. Veja que interessante, né? De um lado, os romanos eles falam, não, só o sagrado é sagrado. Do outro lado, os modernos, né? Essas novas igrejas, essas novas paredes pretas têm dito, tudo é sagrado. Né? O mundo é sagrado, a terra é sagrada. Mas a gente entra no meio termo, né? Entre os dois extremos geralmente há sabedoria. Geralmente, nem sempre. Mas entre os dois extremos se encontra um pouco de sabedoria. E aqui estamos com os puritanos, né? Um povo que viveu mais ou menos no século XVI, XVII, 18, na verdade 16, 17, 18, naquela região da Inglaterra, são os não conformistas, né? Eles eram homens extremamente piedosos. E eles conseguiram encontrar um meio termo maravilhoso. Os puritanos, eles enfatizavam a importância da abnegação, da temperança, da sobriedade, da moderação no uso das coisas da terra, ao mesmo tempo que eles reconheciam que o isolamento monástico, né, de você ir para um monastério, você viver longe das coisas da terra, é um pecado terrível. Então ele enfatizava essas duas realidades, abnegação e aproveitar as bênçãos celestes que nós experimentamos aqui na terra. Eles rejeitavam o extremo do monasticismo, mas dizia que muitas vezes as coisas terrenas, que são coisas boas, podem se tornar ídolos em nossos corações. São atrapalhos, né? São empecilhos na busca da santidade. Meus irmãos, nossa passagem vai nos ensinar algumas verdades importantes sobre aquelas pessoas que têm uma mente voltada para a terra, aquelas pessoas que amam as coisas deste mundo. Vamos primeiro responder a primeira pergunta, que é o seguinte: o que são as coisas do mundo? Você está falando aí de mentalidade mundana, mentalidade celeste. O que são as coisas do mundo? O que é isso de mentalidade terrena? As coisas do mundo, né? As coisas que uma pessoa que tem mentalidade terrena amam são as coisas que não pertencem diretamente, veja, às coisas sagradas e celestes. Por exemplo, Calvino vai incluir nessa categoria o governo, né? O presidente e tudo mais, a administração da família, né? A família não é algo celeste, é algo que foi designado por Deus, mas não é algo espiritualmente celeste nesse sentido. Os ofícios, né, Manuel, as artes, o trabalho, o entretenimento, a nossa diversão, todas essas coisas são coisas terrenas, coisas palpáveis, coisas que nós conseguimos tocar, né? Como põe a substância do mundo. Vocês entenderam? É uma definição difícil. Coisas terrenas são as coisas daqui da terra, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente vive. A gente se casa, a gente tem prazer, a gente tem alegria, a gente tem entretenimento. São coisas daqui da terra, coisas que a gente aproveita aqui na terra. Está entendido essa definição? Essa definição é muito importante. O ponto aqui, meus irmãos, é que os inimigos de Cristo no nosso texto, em Filipenses 3, esses inimigos que são apresentados aqui, eles são homens de mentalidade terrena. Veja, as coisas da terra, elas não são ruins em si mesmas, elas são de fato muito boas. Quem vai dizer aqui que a família é ruim? Quem vai dizer aqui que o entretenimento é ruim, que ter prazer é ruim? Não, são coisas muito boas, são bênçãos do Senhor. Mas o problema aqui, o que nos torna inimigos de Deus em relação às coisas terrenas, é a mentalidade terrena. O texto ele vai utilizar exatamente esse verbo. Veja comigo, por favor, volte para o texto.
Veja no final do verso 19. Final do verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia. O final diz assim: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Veja, esses inimigos da cruz de Cristo, eles não são homens que aproveitam as coisas terrenas. Eles são homens que se preocupam. Veja, o verbo aqui, preocupar, é o verbo froneu, é o verbo se inclinar. Eles pensam, eles estão inclinados. A mente deles estão literalmente inclinada. É uma mentalidade, um padrão de pensamento, uma cosmovisão moldada pelo mundo, moldada pelas coisas da terra. A palavra que andar aqui tem um sentido muito específico também, muito interessante. O texto, veja, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O texto vai dizer, logo no verso 18, no começo diz assim: pois muito andam entre nós e se preocupam com as coisas terrenas. É como se fosse um estilo de vida, entende? É como se esse fosse o caminhar deles. O caminhar deles revela aquilo que é a sua cosmovisão. Eles estão inclinados para as coisas do mundo. O ponto que o nosso texto coloca aqui é que os inimigos de Cristo, eles eram mundanos. Eles eram mundanos. Entenda, meus irmãos, o ponto da passagem, Paulo não está aqui defendendo o monasticismo, defendendo, olha, esses homens, eles gostam da terra, então nós devemos agora viver longe da terra, fora da terra, se esconder da terra. Não é isso que o texto aqui está nos ensinando. Ele não está dizendo que nós devemos nos abster de coisas boas, de gostar da família, de ter prazer na família, de buscar nosso entretenimento, de participar de coisas boas, de viajar, de se divertir. Ele não está dizendo nada disso. Mas ele está dizendo que a nossa mente não deve estar inclinada a essas coisas. Que essa não deve ser nosso estilo de vida. Isso não deve ocupar o nosso coração além do necessário. Que não tenha a preeminência, o primeiro lugar nos nossos corações. Vejam comigo, meus irmãos, eu peço que alguém, por favor, abra em 1 Timóteo 6,17. Veja como a Bíblia nos ensina claramente a desfrutar das coisas que Deus nos deu. Se alguém puder ler. Não tem 17, não? Vê aí se é o 7, então, se eu escrevi errado. 6, 7. Eu acho que não tem 17, não. Acho que eu inventei um versículo da Bíblia. Tem 17? Então... exato. Veja só, os ricos, entenda, esse texto de Timóteo, ele resolve toda a questão da mentalidade mundana. Veja que interessante. Os ricos, eles não podem colocar o coração no dinheiro. Veja que interessante que o texto diz. Quem foi que deu a riqueza para o rico? O texto nos diz. Quem foi que deu a riqueza para o rico? Deus. E no final, qual é o mandamento? Deus os concedeu todas as coisas para quê? Para que vocês desfrutem. Deus nos deu as coisas da terra para que a gente desfrute, para que a gente tenha prazer nessas coisas. Se você tem uma esposa, Deus te deu para o seu desfrute, para o seu bem, para o seu prazer, para a sua alegria. Se você tem riquezas, Deus te deu para o seu prazer também. É interessante isso, que a gente esquece de desfrutar aquilo que o Senhor nos deu. Ao mesmo tempo, essas coisas não podem transformar o nosso coração, essas coisas não podem ocupar um lugar de preeminência. As coisas da terra não podem definir a nossa vida. E se definir, que miserável homem que somos, não é verdade? Imaginem se a minha felicidade está na riqueza e assim eu perco a riqueza. Minha mãe conta de um tio dela,
tio-avô, no caso meu, que um homem muito rico, tinha motorista particular e tudo, morava nos maiores prédios lá de Salvador, ele era um cara extremamente rico. Alguma coisa aconteceu com a empresa, não sabe se foi fiscalização, alguma coisa. Da noite para o dia, ele perdeu tudo o que tinha. Tudo. Irmãos, eu digo tudo mesmo, eles viveram na miséria mesmo, foram lá para baixo. E aí, a única coisa que ele conseguiu reter foi um carro. E nesse carro, ele fazia táxi, foi o trabalho dele até o fim da vida dele, fazendo táxi, tentando sustentar a família. Interessante, né? Que miserável homem que é aquele que coloca o coração nas riquezas. As riquezas são tão boas, é uma bênção de Deus, né? Imagina você ter a possibilidade de ajudar a sua igreja com muito mais do que você pode hoje, você ter a possibilidade de você ter as coisas que você gosta também, viajar para a França, para Paris, para onde você quiser ir. Deve ser uma bênção, deve ser uma alegria muito grande. Ao mesmo tempo, o nosso coração deve estar nelas, porque elas são incertas. O nosso coração deve estar em Deus, nós desfrutamos dela, nós temos prazer nas coisas do mundo, à medida que elas revelam o Senhor Jesus Cristo, à medida que elas nos levam para Deus e que nos tornam mais santos. Veja, nós usamos essas coisas para nos santificar e não para nos afastar do caminho do nosso Senhor. Nós podemos ter caminhões, nós podemos, do nada amanhã, alguém liga aqui para o irmão da igreja, oferece um emprego que vai dar 500 mil por mês. Você pode ter a maior mansão, meu amigo, a maior mansão de todas. Só que o principal da sua vida deve ser as coisas celestes. Você deve olhar para toda a sua riqueza e dizer: isso daqui não é nada comparado às riquezas que tem Cristo Jesus esperando por mim. Isso daqui é bonzinho, é divertido, é legal, é bênção, mas comparado aos tesouros da cruz de Cristo, eu venderia tudo aqui para ir para o céu. E agora nós vamos para o segundo ponto, né? Primeiro ponto a gente viu o que são as coisas terrenas, o que é a mentalidade terrena, né? Que é estar inclinado àquelas coisas da terra que o Senhor nos deu. O segundo ponto é quem são esses inimigos da cruz de Cristo, porque o texto ele vai nos falar de um inimigo da cruz de Cristo. Veja comigo, por favor, verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles são inimigos da cruz de Cristo. E quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Veja, no verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, visto que se preocupam, né? Se só se preocupam, só uma palavra que é, eles têm a mentalidade das coisas terrenas. Quem são esses homens? Interessante, né? É um debate muito pesado entre os comentaristas aqui. A quem Paulo está se referindo, né? Alguns vão dizer que são os judaizantes, aqueles homens que Paulo se refere logo a eles no restante do capítulo 3. Pode ser que seja, realmente pode ser que sejam os judaizantes, né? Homens que visam muito dinheiro, visam muito as posses, são muito externos, né? As coisas da terra, as coisas que nós conseguimos ver. Alguns outros vão advogar que são aquelas pessoas a quem Paulo estava se referindo antes do verso do capítulo 3, que são aqueles que não têm lei, né? Os antinomianos, né? Aqueles que rejeitam a lei de Deus, que falam que a lei de Deus hoje não tem mais valor, que pregavam a frouxidão moral, uma forma de vida frouxa. Ambas as interpretações são possíveis e esse é o tipo de debate que eu, como pastor, não gosto de me colocar, né? Eu acho que é frutífero, inclusive, eu acho que é bom, né, se debater essas coisas, mas eu não acho que há uma aplicação direta, sabe? Eu acho que há uma aplicação direta na descrição de Paulo desses inimigos da cruz de Cristo e não nessa ideia de quem é, será que é isso, será que é aquilo? Não, o texto deixa claro, veja, eu não sei se são judaizantes, eu não sei se são os antinomianos, mas eu sei que eles são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. E por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Porque eles amam as coisas da terra. É isso que eu sei. Mas é interessante, meus irmãos, que esses inimigos da cruz de Cristo, Paulo vai nos dizer que eles eram um grupo composto de pessoas que faziam parte significativa da igreja. Veja comigo, meus irmãos, no verso 18 diz assim: pois muitos andam entre vós no meio da igreja. Primeiro, eles são muitos, a quantidade deles
bastante, né? E segundo, eles eram crentes, profetas, eles estavam dentro da igreja. Esses homens inimigos da cruz de Cristo, eles estavam dentro da igreja. Eles estavam aqui entre nós, sentando aqui na igreja Presidente de Muribeca. Eram muitos que estavam aqui defendendo, né, as coisas terrenas, vivendo de forma desenfreada, né, voltado para as coisas terrenas. Eles amam as coisas da terra, mas eles estão aqui entre nós. Eles são muitos. Veja, qual é a consequência dessa vida, né? Você está na igreja, entre a igreja, mas você é um homem que está inclinado à mentalidade terrena. Você vive uma vida animalesca. Veja o que o verso 19 diz. Veja que descrição medonha, que descrição gráfica, que descrição animalesca mesmo, é a palavra. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia. Veja, olhe para isso. O Deus deles é o ventre, eles são como serpentes, que o ventre está na terra e que fica deslizando sobre a terra. Alguns deles, né, são dominados pela luxúria, pela embriaguez, pela impureza, e ninguém aqui sabe. São homens que vivem vidas duplas, vidas escondidas, sempre satisfazendo os desejos da carne. Você lembra da descrição de Paulo aos Cretenses, quando Paulo descreve os cretenses na carta a Tito, né? Ventres preguiçosos, bestas ruins. Palavras doces, né, para descrever esse povo. Interessante, né? O Deus deles é o seu ventre. Perceba, como a mentalidade terrena, ela tem essa habilidade de transformar coisas boas em ruins. As coisas boas que o Senhor criou, que são as coisas da terra, em coisas ruins. A comida é uma grande bênção. Na verdade, poxa, como é bom comer um bom prato, como é bom você se alimentar bem, né? Desde que eu tenho vindo aqui para a igreja, tenho me alimentado muito bem, tanto aqui na igreja quanto o presbítero Francisco já me chamou algumas vezes, já comi umas comidas assim que eu nunca comi na minha vida, que mudaram meu paladar, são coisas assim incríveis, dá vontade de repetir até estourar, sabe? Mas você vê, como é engraçado, né, que a comida é tão bom, é um presente de Deus tão maravilhoso, mas a gente transforma esse presente em algo que nos mata. Olha para isso, meus irmãos. A gente não sabe parar. A gente não sabe a hora de dizer chega. A gente transforma algo que era para ser muito bom em algo ruim. Aproveitar que não tem alguma criança aqui, por exemplo, para prazer marital, prazer sexual. É uma bênção de Deus nas nossas vidas. É um presente do Senhor que o Senhor deu para Adão. Como é que a gente destrói isso? Como é que a mente do pecador começa a buscar outros lugares para se satisfazer que não no casamento? Veja, o sexo que é uma bênção se torna uma maldição nas nossas vidas. É triste ver que nós humanos somos especialistas em estragar coisas boas, não é? Somos especialistas em estragar aquilo que Deus nos deu de bom. Um outro bom exemplo também é o álcool. Quantas vezes nas Escrituras nós vemos o Senhor falando bem do álcool? Jesus Cristo bebia o vinho. Salomão disse, alguém entristecido entre vós, dai um vinho. Mas como é fácil abusar dessa bênção que o Senhor nos deu, destruir vidas, destruir casamentos, destruir nações, destruir pessoas. Como é terrível ver as bênçãos do Senhor sendo utilizadas para destruir. Mas é isso que uma pessoa de mentalidade terrena faz. Porque ela pensa no mundo, ela se destrói com as coisas do mundo que o Senhor deu para o bem dela. Interessante, não é, meus irmãos? A gente tem pessoas dessas na igreja. Pessoas que vivem vidas grosseiras, que a gente sabe que, poxa, essa pessoa comete pecados terríveis e é público. Mas há pessoas também que são sutis. E esses são os mais perigosos. Eles estão ali entre nós, são secretamente inimigos da cruz de Cristo. A gente acha que é um irmão querido, a gente acha que é uma pessoa que está ali forte na fé e tudo mais, mas na verdade é um inimigo da cruz de Cristo. Às vezes nem ele mesmo sabe que é um inimigo da cruz de Cristo. Esse é o pior. É pior do que mentir, é mentir para si mesmo. Até aqui alguma pergunta, meus irmãos? A gente vai partir para o último ponto, para ver as crianças saindo.
E já está prestes a terminar. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Não? Alguma participação? Então vamos para o último ponto, que é o terceiro lugar. Qual é o fim da mentalidade terrena? Né? Esses homens são inimigos da cruz de Cristo, eles são inclinados às coisas terrenas, mas qual é o fim do caminho deles? Veja comigo, meus irmãos, no verso 19. O destino deles é a perdição. É a morte eterna. É a perdição. Sabe por quê, meus irmãos? É tão importante tratar com ênfase esse pecado do mundanismo. Primeiro, porque hoje em dia são poucos púlpitos que tratam. Pouquíssimos. Segundo, porque a consequência desse pecado é a perdição. É a perdição. Agora, por quê? Porque o mundanismo é a raiz dos males, é a raiz dos pecados, é o começo dos pecados. Tome muito cuidado, meu irmão. A mentalidade mundana é a raiz da apostasia, né? O que é a apostasia? Deixar a igreja, abandonar a fé. Como é que ela começa? Ela começa com a mentalidade terrena. Um homem que vive como alguém deste mundo, logo vai ter o coração afastado de Deus e das coisas de Deus. Veja, gostaria de trazer duas passagens que devem servir como aviso aos meus irmãos aqui. Por favor, eu peço que alguém abra. O presbítero Cleiton, o senhor pode abrir em 2 Timóteo 4:10. Eu vou pedir para Robson. Você poderia abrir, por favor, em Colossenses 4, versículo 14. Veja como as Escrituras ela é tão clara em mostrar a maldade, a malignidade da mentalidade mundana, da mentalidade terrena. Veja só, eu quero começar, por favor, com o presbítero, com Robson. Colossenses 4, 14. Exato. Saudai-vos, Lucas, médico amado e também Demas. Olha, veja, você tem aqui Lucas e você tem Demas, os dois companheiros de Paulo, amigos de Paulo, estão ali saudando a igreja de Colossenses. Você supõe, né, se tem uma pessoa saudando uma igreja, você supõe que talvez seja um pastor que conheceu a igreja, uma pessoa que passou pela igreja, foi líder da igreja, está ali com Paulo trabalhando junto de Paulo, né? Que maravilha, Demas e Lucas andando juntos de Paulo, que coisa boa. Presbítero, por favor, vamos estragar esse momento com 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente fui para a Galácia, Tito para Dalmácia. Veja, Paulo menciona Demas novamente. O que aconteceu com Demas? O que aconteceu com esse companheiro de Paulo, com esse amigo de Paulo, que andava do lado de Paulo? O que aconteceu com ele? Ele amou as coisas do mundo, o presente século. O presente século é uma expressão utilizada, correlata às coisas do mundo. Ele amou o mundo e o que o mundo tinha para oferecer. E então ele se afasta de Paulo, ele abandona a Paulo. Demas seguia Paulo. Estava lá com Paulo, Paulo pregava, Demas acompanhava, provavelmente Demas também pregava o evangelho, se preocupava com a igreja de Colossenses, como nós vemos. Veja que coisa interessante, veja que coisa maravilhosa, que coisa, na verdade, terrível. Demas, ele começou a ver que o evangelho, na verdade, é mais pesado do que parecia. Ele começou a enfrentar certas perseguições. Aí ele começa a pensar, né? Poxa, eu sou reconhecido, eu estou aqui do lado de Paulo, as pessoas me conhecem, mas não vale a pena seguir a Cristo. Não vai me dar uma vida confortável aqui na terra. Não vai me dar o que eu quero, que são as coisas terrenas. Aí o coração dele se mostra, né? Ele agradece a Paulo. Paulo, muito obrigado pelo tempo que a gente passou junto, e vai para longe. Abandona o apóstolo Paulo. Veja, a apostasia começa quando nós amamos o presente século. Não é assim com tantas pessoas amadas que caminharam e andaram conosco. Sabe o que é, meus irmãos? Homens de mentalidade terrena que estão na igreja, no futuro, vão revelar quem eles são, apóstatas, inimigos da cruz de Cristo. Homens que caminhavam com a gente, que estavam nos acampamentos com a gente, fortes, firmes,
andando com Cristo. Só de falar isso me vem muitas pessoas na cabeça. Homens que eu admirava, que me davam conselhos, que caminhavam comigo. Onde eles estão agora? O que aconteceu com eles? Nós não sabíamos, meus irmãos, mas desde lá, o coração deles já era mundano. Chegou um momento que se revelou e ele se apostatou, ele saiu da igreja. A raiz da apostasia é amar o presente século. É amar o presente século. É amar as coisas do mundo. Começa aqui. E aí então eu vou abandonando as coisas de Deus para caminhar nas coisas do mundo. Vai ter uma hora em que o Senhor vai virar para mim e vai dizer, olha, você não pode servir a Mamon e a mim ao mesmo tempo. E aí uma pessoa de mentalidade terrena vai dizer, eu vou com Mamon. Vai ter uma hora que Deus vira para o homem e fala, você não pode servir a mim e ao prazer sexual desenfreado como você tem servido ao mesmo tempo. Aí o homem de mentalidade terrena vai dizer, eu prefiro o prazer. E aí está a apostasia, o abandono da fé. É interessante, né, meus irmãos? Eu digo de coração e é algo que quebra, assim, me quebra mesmo. Veja, tome cuidado mesmo. Não pense que é só um pouquinho, não nutra essas coisas. Veja, perceba se você está idolatrando as coisas que você ama. Perceba se você ama mais, por exemplo, seu entretenimento do que a igreja. Perceba essas coisas. Perceba se você não tem tido prazer na oração, nas coisas celestiais. Perceba, porque aqui é uma questão de vida ou morte. Uma questão de que se você não perceber, pode ser tarde demais. Aí você pode falar assim para mim, olha, mas é só um pouquinho, eu gosto muito daqui, eu vou colocar só o meu pé, eu vou testar as águas. Há um ditado na Inglaterra, um ditado antigo que diz assim, ó, aqueles que se banham no rio Tâmisa, que é o rio que corta Londres, começam pela margem, onde a água bate nos tornozelos. Então avançam cada vez mais nesse rio negro, até que suas cabeças ficam submersas e eles se afogam. A gente sempre vai testando, né? Será que eu posso ir até aqui no meu mundanismo? Será que eu posso gostar ainda mais da minha família? Será que eu posso... E a gente vai entrando nas águas. Será que eu posso preferir passar uma tarde na praia do que ir para a igreja? Será que eu posso... E aí a gente vai afogando, entendeu? A gente vai trocando as coisas de Deus. E a gente não vai percebendo. A água vai subindo, até que a nossa cabeça está completamente submergida. E a gente morre sem nem perceber. É só um pouco. É só experimentar. É só alguns passos. Então a gente morre sem perceber. E o pecado começa assim, meus irmãos. Se você tem um coração mundano, Satanás, para te afastar, ele vai começar a te oferecer um pouquinho do mundo. Não é muito, não. Um pouquinho. Um carnavalzinho aqui, vamos. Um diazinho só. É só um pecado. É só uma vez. Você vem aqui, você anda até aqui. Mas sabe o que é? O mundo, ele é bom. O pecado, infelizmente, para o nosso coração pecaminoso é agradável. E aí nosso pecado, nosso coração vai ficar pedindo por mais. Eu quero mais. Eu experimentei uma vez, é como droga. É como aquela maldita oferta que uma pessoa te faz. É só uma cheiradinha. É só uma vez. E deixa você querendo mais, e te destrói por completo. E você está ali afogado, você não percebe, e de repente você está deixando a igreja. Pouco a pouco seu coração é roubado de Deus e entregue ao mundo, à terra. Concluindo o estudo de hoje, meus irmãos, Paulo ali encerra a sua exortação dizendo assim, esses homens que amam a terra são inimigos da cruz de Cristo. Eles ofendem a cruz de Cristo. Eles são uma ofensa ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, se humildade, se domínio próprio, se obediência são marcas, como nós temos visto, daqueles que são amigos da cruz, os inimigos da cruz, então, é aqueles que vivem nos excessos. Amam seus vícios e a si mesmo. Amam seus prazeres, colocam seus prazeres acima do próprio Cristo. Sem Cristo, qual é o seu fim?
à perdição, à destruição. Seguindo os próprios desejos, amando os próprios prazeres, esses inimigos da cruz, eles caminham firme em direção ao abismo do inferno. E aqui você vê Paulo, um pastor amoroso, chorando. Paulo fala, e não sem lágrimas eu digo isso, eu choro. Ah, meus irmãos, como é doloroso ver pessoas que andam conosco se afastando da cruz de Cristo, se tornando inimigos da cruz de Cristo. Eu oro ao Senhor. Vocês podem acreditar que eu oro, que eu não possa ver nenhum de vocês, nem a mim mesmo, se tornando inimigo da cruz de Cristo. Porque que dor será para o nosso coração ver isso. Você sabe o destino daqueles que são inimigos de Cristo, que amam o mundo. E Paulo chora. Paulo chora quando o amigo querido, que foi bênção na vida dele antes, Demas, ama o presente século e o abandona. Ele chora ao ver a jovem que ele tratava como uma filha na época que ele pastoreava e estava lá plantando as igrejas, alguém por quem ele cuidou, orou, escolhendo as suas paixões mundanas, ao invés do próprio Deus. Ele chora. E nós choraremos. Por quê? Porque nós conhecemos o destino daqueles que amam as coisas do mundo. E não é bom. Não é um destino que eu não quero para mim mesmo. Não é um destino que eu não quero para... É um destino que eu não quero para nenhum de vocês que estão aqui.